Aqui as coisas vão mudando aqui. Mas até. Você falou que ia pregar só uma vez por semana. Pois é. É assim, né? Nessa obra aqui é assim, hein? A gente não planeja nada, entendeu? Mas você falou, então. Eu falei, mas. Sei lá, deu vontade de fazer o vídeo hoje. Começar as boas novas, né? Tentar entender essa maracutaia que a gente caiu, né? A gente foi enganado, né? Não pela nossa fé. Com a vontade de, né, chegar com o instrumento no culto, né? Bem humilde, né? Sem vaidade, né? A gente não tinha vaidade, né? Era uma sinceridade, né? Eu falo que eu toquei. Você não era da CCB, fui sim. E aí? Por que você não fala bom dia, Pai de Deus? Porque a nossa amizade aqui é eterna. Nós estamos em comunhão 24 horas. Quem crer no Adão, nas palavras do Adão, o Adão morará no coração de vocês. Eu estou com vocês 24 horas, então vocês só pensam na reforma, isso é legal, né? Então não tem porque falar bom dia, boa tarde, tchau. Nós estamos ligados, né, eternamente, né? De maneiras que fazer vídeo sem script aí, você fala uma coisa, depois você fala outra, você vai embolando tudo, né? Mas Adão, é assim, a vida é assim, meu amigo. Olha lá, pega a caneta aqui, dá um pause, um break pause. Se não fizer o barulhinho, então você já não faz parte dessa comunhão. 3 colheres. Tem que falar porque eu sei que vocês. É que nem cantarina, você já sabe a letra de música, você fica olhando pro Inário, né? Tudo na base da repetição e na assim, insistência, repetição para fixar bem, né? 3 colheres, café extra forte, sem açúcar, não pode ser no copo, tem que ser em xícaras, santas xícaras. Isso é uma xícara ungida pela reforma, né? Barulhinho, sem açúcar. E hoje temos uma novidade na obra. Mas tá muito parada essa reforma. Não vejo nada mudar. A mesma coisa ser final. Hoje nós temos coisa nova. Hoje tem novidade na obra, hein? Hoje tem bomba. Quando fala assim, o povo da CCB sai correndo. Onde que é? Eu tava reparando, tem canais que o povo da CCB abomina. Abomina. O povo da CCB e os críticos também. Todo mundo abomina. Sabe aquele carinha que consegue ser abominável? Um abominable, né? Um abominável das neves aqui da reforma. Ele não consegue agradar nem o pessoal da reforma, nem os críticos. Tem crítico, tem pessoal da reforma. E nem o povo da CCB. É aquele cara. Mas quando ele vai falar um escândalo, na realidade ele não vai falar um escândalo novo, ele vai pegar uma coisa lá de trás, né? Aqui é uma charada bíblica, né? Não quero dizer o nome. Aí pega um escândalo que às vezes nem existe aquele escândalo, né? E aí, bum, bomba, bum. Todo mundo. Então eu tava falando. Pra vocês verem como vocês são especiais, eu botei o meu celular no modo avião pra parar aqueles cortes. Atenção, comunhão. Cambada, comunhão, hein? Tchan, 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 tchan. Eu só esqueci se é de cenoura ou se é de milho. Broa fubá cremosa. É cremosa, né? Cremoso? Quanto deu aqui? Nossa, o quilo R$69. Puta, eu preparei. Que, né? Tanta validade 30 da outra. Tem que comer rápido, hein, gentalha? Nossa senhora. Nossa senhora, né? R$69,90. Oh, agora que eu entendi. O preço 13. Ah, entendi. Uma porção, né? És minha porção. Minha porção, né? Ai, que gostoso, né? Parece a Arquinha de Noé, né? Só o pessoalzinho da CCB. Uma Arquinha de Noé. Nos filmes é tudo assim, né? Cortaram a madeira assim, cortaram com acho que pegaram um tubarão lá, pegou os dentes do tubarão e ficaram cortando. Cortaram a árvore assim
milhões de árvores, né? Assim, tudo no dente, né? 100 anos cortando árvore, não tem problema nenhum. Era uma floresta aqui, né? E arquinho. Depois acabou o dilúvio, cadê a arca? A arca sumiu. Então, meu Deus, aqui não é canal eclesiástico, cara, isso aqui é eclesiástico, nós estamos brincando, isso daqui vocês pensam que não? Tem muita gente que saiu liberta desse canal dando risada, viu? Mas tem gente que nem sabe o que eu prego. Prego não, que eu comento. Aqui não tem pregador. Reforma não tem pregador. Reforma tem pensador. Por quê? Porque eu não estou impondo um pensamento. Quem não concorda vai para o inferno, é herege, vai para os que dos infernos. Entendeu? Tem que, né? Na reforma, cada pessoa é uma reflexão individual para si mesmo. Mas eu vi muita gente que nem sabe o que eu prego e que nem saiu da congregação, que ficou lá, mas foi liberto da depressão, né? Que agora reconheceram a depressão, não é mais espiritual, agora eles reconheceram, né? Deus revelou tardiamente. Primeiro Deus pegou a coleta, dando doutrina falsa. Depois que a igreja ficou rica, aí Deus mudou para a doutrina verdadeira, né? E teve muita gente que se libertou da depressão nesse santo canal, dando risada. Então, dar risada aqui, gente, faz parte da doutrina. Para vocês, parte da doutrina é dar dinheiro. E aqui faz parte da doutrina ter bom humor, chorar, ficar triste. Eu já chorei em vários vídeos aqui. Né? E cumpriu o que Jesus falou. Não sei se foi. Não, Jesus não falou isso, não. Jesus não falou nada disso. Ele é brincando, né? Canoazinha vindo, né? Só a família do ancião, né? Resto pecador, crianças, animais, né? Criança recém-nascida, toda afogando, tudo berrando, né? Pessoal cantando hino, né? Salmos, conserva a paz, né? Dia feliz, e a arquinha, e o ancião ali pilotando, Noé, né? Ancião da CCB, claro, que o que ele fala é pregado no público da CCB, então ele era um ancião da CCB. Mas eu não creio, não é? Então você já está condenado. Mas então, não tem um assunto eclesiástico? Tem. Na realidade, o assunto não é eclesiástico. Vai ser um assunto para levar vocês para o psiquiatra. Primeira coisa é para o psiquiatra. A palavra de hoje da reforma. Vai ao psiquiatra imediatamente, cara. Terapia. E não é que eu arrumei uma terapeuta gente boa, cara. Engraçado, ela me fez ver coisas. Caramba, eu era assim, né? Pois é. Não tinha nada a ver Deus, não. Você que era sem vergonha mesmo. Eu falei, caramba, aceitar isso é difícil, né? E aí tava vindo na minha mente duas cenas. A primeira cena do irmão Dantas, lá em Santo Amaro, né? Aquele último hino, sabe? Que a orquestra bem devagar, a orquestra começa a tocar mais rápido, a Irmandade engole a orquestra, né? Mas começa aquela cantiga de chorororo sansa, né? Ela engole a orquestra. Fica tudo bem devagarzinho. Eu lembro, naquele tempo, vovó levava a gente pra igreja, né? Depois eu fiquei mais mocinho, né? Comecei de ônibus, depois comecei de fusquinha. Aquele fusquinha. Só Deus sabe, aquele fusquinha. Fusquinha 72. Quanta obra aconteceu naquele fusca. Ele serviu para levar muito ancião por aí. Quem dava carona para o ancião, né, dava aquela colher de chá. Esse moleque não tem perigo para nós, não. Um moleque de 17 anos. O Pedrinho, o que foi aí, o Arcídio? O Arcídio, o que foi que o Pedrinho falou desse rapazola aí? O Alcides é um paizão, né? O Alcides é Santos Serrano, mas um paizão, queridaço, né? Nunca apontou o dedo para me condenar, nunca. Ele ficava refém nada dos caprichos dos outros, né? Aí, Pedrinho falou que ele quer ser ancião. Isso, falou que quer ser ancião. Deixa ele. Aí eu pegava e entrava nas reuniões, né? Eu era amigo do Pedrinho, né? Que era os cabeça, né? Que sorte que eu tive, né? E eu era uma pessoa assim que inspirava maiores cuidados, né? Então eles falavam tudo, olha. Hoje companheiro de servo não entra mais em reunião, mas naquele tempo entrava.
foi naquele tempo. De maneira que o Fusquinha não serviu só para isso, né? Quem é dos anos 80 sabe que, gente, um moço nos anos 80, olha, pra vocês terem assim, tem uma noção, o que é o prazer que era ter um Fusquinha 72 com 18 anos. Mas o prazer era tanto, cara. É como se você ganhasse um iPhone 16, sei lá, que você tem já um 16 aí. Um iPhone, aquele iPhone de 10 mil. Sei lá, ganhar um apartamento mobiliado, pronto, quitado. É coisa assim, liberdade. A palavra liberdade não era sair de casa, a liberdade era você ter um Fusquinha. Pra quê? Pra servir a Deus, né? Eu servi a Deus bastante, mas também servi um. Bom, deixa eu falar a verdade, também servi. A gente às vezes sai com umas irmãzinhas para congregar, uma irmãzinha aqui e outra ali, mas para congregar, a gente ia cantando hinos e voltava comentando a palavra. Encostava o Fusquinha na porta de casa, sempre no temor de Deus, ela já descia do Fusquinha correndo, nem olhava para o lado, porque se olhar para o lado, o inimigo estava furioso. As irmãzinhas saíam correndo daquele Fusquinha branco, oh, Fusquinha branca. Cabo do acelerador, tudo baratinho. Aquela boquinha na frente que abria, escondia as coisas tudo lá. Ô tempinho bom, né? A gente bebia, dirigia, ninguém falava nada. Foram muitas obras, mas eu não posso falar aqui, né? Se escandalar, do jeito que vocês são santos, vocês se escandalizariam. Mas o que você fez? São mistérios da reforma. E nunca vi Deus me castigar por tais coisas, viu? E por falar de Fusquinha branco. Um dia eu vou falar do Fusquinha branco pra vocês, prometo. Tanta coisa eu ouvi de servos. E quantas coisas eu ouvi de irmãzinhas também. Eu só falo as coisas de Deus no Fusquinha, né? Congregava, não é que nem hoje, cara, parando Fusquinha em certos lugares. Bebendo, dando amaro, nada, naquele tempo tinha temor, era uma beleza. A gente era tudo virgem, né? Negócio de beijar, não tem negócio de beijar não, meu amigo. Era cantar hino no Fusquinha, todo mundo cantando hino. O pessoal passava assim, ó, o Fusquinha, o pessoalzinho assim, tá cantando hino. E aquele Pioneer, né? Aquele Pioneer lá, aquele som maravilhoso, né? E aquela caixinha lá no fundo do Fusquinha tinindo. Só tirava pra quando eu botava os cachorros criança lá, né? Ô, meu Fusquinha 72. Já não tô na mesma forma. Nessa fase de mudanças mudou todo o ensinamento, né? Não é Deus que confirma casamento. Então, assim, vocês não. É que nem assim, vocês vão pregar o evangelho. Vocês não vão pregar isso. Então, quer dizer, a palavra é combinada, né? A pessoa prega o que se manda. Ele já achava que a palavra era revelada, né? Que o dom toma o servo, Deus toma o servo. Na realidade, ele prega aquilo que ele tem autorização para pregar. Então, ele prega conforme uma doutrina. Então, ele toma decisões. Então, não é revelação. Tudo bem. A pessoa já perdeu a vergonha na cara, isso aí nada, é a mesma coisa. Mas, foi falado que, ano passado, retrasado, que Deus não confirma casamento. Ó, falando de Fusquinha 72, eu fui buscar a confirmação de casamento com o Fusquinha 72, viu? Ah, mas eu fosse 73. Não, aí não. 73 não, é 72. Ah, o meu era Fusquinha Fafá, né? Que eram as bolinhas assim, né? Atrás, né? Não, é 72, aquele mais fraquinho, mais antiguinho. O charme ali, mas tinha os Fafá. Quem tinha o Fafá era os, né? Fusquinha Fafá era os 84 pra frente, né? Gente, vocês estão falando com quem, hein? Eu vivi minha juventude, viu? Eu era um moço temente a Deus, não é como vocês pensam, não, viu? Mas às vezes tem uma cara de sem vergonha. Não, agora mais ou menos, mas naquele tempo, eu tinha 18, 17 anos, já dirigia, né? Eram outros tempos. Mas eu era temente a Deus. Vocês não têm noção. Era Fusquinha pra cá, era irmãzinha pra lá, é outra irmãzinha pra lá, e vai pra cá, e vai pra lá, e vai pra Santo Amaro, e volta.
E vai ali, e a irmãzinha ali, naquele tempo não tinha celular não. E no... Paz de Deus, irmão. Irmão Ricardinho, era o Ricardinho na época. Não tem esse negócio de nada. Paz de Deus, Ricardinho, tudo bem? Tudo bem? Eu tava sentindo de congregar hoje. Eu também tava sentindo. Eu falava pra irmãzinha, fala o dia que é bom, ver se vai confirmar o que Deus tocou no meu coração. Que é linguajar santo. Ah, Deus me... Como hoje é sábado, eu queria uma pizzaria, sabe? Deus me mostrou. Não, Deus mostrou pra mim também, claro. Quanto mais longe, melhor, né? Mas tava sentindo assim, Deus quer me dar algum recado lá na Água Rasa de sábado. Água Rasa. Água Rasa, né? Quando o irmão Salvador era jovem, era outra coisa, era outro nível de pregação, né? A gente, o irmão Cláudio Codonha, né? Ficava com a mão no púlpito assim, né? Olhando assim, né? E ele ficava olhando, na realidade ele estava olhando pro relógio, era o jeito de cantar, ele cantava assim pra cima. Quando o irmão Cláudio Codonha era jovem, era aquele ancião bonito, jovem, né? Que jeito de ancião forte, né? Mais moderno, né? Ele ficava cantando assim, e a gente olhava pra ele, será que ele tá vendo algum anjo? A gente olhava pra trás assim. Poxa, né? É outra coisa, um Salvador, nossa, um Salvador. A igreja caía, eu começava a falar 2, 3 minutos, falava, e aí ia falando, aí eu ia aumentando a velocidade, né? Aí já começava a ficar meio assim, falei, nossa, é um espavento na igreja, esse irmão Salvador que vocês estão vendo aí, esse daí é um outro irmão Salvador, não é que é Salvador da Água Rasa, nos anos 80. Ah, quem foi, sabe o que eu estou falando, era outra coisa. Por isso que eu acho que os anciãos que têm uma certa saúde, eles têm essa prosperidade, né? Esse prazer, né, com a irmandade, tal e tal. Mas depois eles vão ficando mais antigos, eles ficam anciões administradores, né? Poder deixar o púlpito para os mais novos, né? Mas Deus não revela, né? E aí, a gente buscava uma confirmação de casamento. Tinha que buscar 3 confirmações. E agora vocês vieram falar para nós recentemente que Deus não confirma mais casamento. E como é que estão fixos? Deus não foi Deus que confirmou o casamento, era falsa profecia. E a gente não pode divorciar. Eu não posso me divorciar. Não é meu caso, eu já estou liberto de vocês. Já cumpri minha 40 anos de pena aí. Que nem diz um irmão ontem nos comentários, fiquei sepultado. 33 anos sepultado. Eu fiquei sepultado assim mesmo 34 anos. Os outros 6 eu ia assim meio que desmosqueteiro, meio escondido assim, né? Aí quando começaram a me reconhecer no culto, começavam a olhar muito pra mim, eu parei de congregar. Aí esse negócio de Deus preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, então é tudo mentira. Se Deus não confirmou o casamento, não foi ele que preparou. Antigamente os pais faziam um casamento como eles escolhiam a mulher para o marido, para a mulher. Eles que escolhiam fazer um negócio entre os pais e jogavam os filhos para casar. É um costume antigo. E trouxe esse costume pré-histórico italiano para nós aqui. Trouxe essa doutrina no tempo de Mussolini para nós. No tempo das guerras, que Deus é quem escolhe os filhos. Ele pega um carinha da CCB para casar com uma moça da CCB. Para quem não conhece. E quem pega uma moça da CCB, Deus manipula isso, entendeu? E faz ele casar com um rapazinho santo da CCB. Todos virgens. Essa é a melhor parte, né? É Deus que induz, entendeu? O que é Deus preparar um casamento? Deus cercava os nossos passos. E milhões e milhões, né? E Deus ali, preocupado com isso, né? E o mundo pegando fogo, né? Saddam Hussein, Ayatollah Khomeini, são aqueles grandes personagens de guerra, né? Crianças passando fome, trânsito em São Paulo, nossa. Com 1 milhão de carros em São Paulo já tinha trânsito. Os problemas são os mesmos, enchente.
São os mesmos, só tinha menos quantidade, mas eram os mesmos. Só você pesquisar. Muitos que ainda estão vivos na congregação andaram de cavalo para ir congregar, andaram de cavalo pela Avenida Paulista. Gente, vocês acham que o tempo bíblico tinha bicicleta, moto, né? Restaurante, tinha templo, as pessoas tudo de terno, tudo bem arrumadinho, né? Vocês não conseguem imaginar uma reunião de pessoas com roupa de camelo, tudo fedendo, né? Cheio de mosquito, cagando no buraco, né? Fazendo xixi no buraco, sem esgoto, sem nada. E vocês não imaginam essas cenas quando vocês falam dos personagens bíblicos, né? Vocês têm uma visão deles assim, mais uma abstrata, meio que moderna, né? Vocês não conseguem imaginar a vida do mato. Bom, hoje no mato ainda tem luz, tem telefone, tem sinal de internet, tem as pistas, né? Naquele tempo não tinha nada, gente. Era onça, jacaré, macaco, chimpanzé, tudo correndo pra lá e pra cá, cara. Tá falando das coisas de Deus, tá passando um elefante, passava uma onça, é assim, cara. Naquele tempo até cachorro entrava nas reuniões, se é que me entende. Então Deus ajeitava tudo pra gente casar com pessoas da CCB, né? Olha que nocivo, né? Por quê? Porque o povo de Israel na Bíblia só se casava entre eles, entendeu? Aí é assim, bom, como nós somos israelitas espiritual, olha a brisa. Olha, cara, eu não duvido que tenha ancião que cheirou muita, assim, fumou muita droga, muita maconha, cara. Eu sei que eu conheci servos, né? Até uns foram até, um eu sei que foi sentado por causa de droga. Eu vejo assim, quando eu falo brisando, gente, ou ele bebeu muito vinho, ou ele fumou uma droga, às vezes até sem querer, mas ou ele surtou, ou ele teve uma crise de alucinação. Para ele ver uma coisa, inventar uma doutrina dessa, o cara tem que estar muito brisado, cara. Ele pegar um livro católico, numa igreja evangélica, e falar que como os israelitas pré-históricos do Matagal, da lavoura, os agricultores do tempo do Matagal, que cagavam no chão, casavam só entre eles, né? Puxar pelo cabelo, puxar até a caverna, moravam em caverna. Eles casavam só entre eles. Nós também aqui no século atual, 1970, 1960, a gente só podia casar quem era da CCB. Olha que brisa, mano. Eles fizeram isso com a gente. Falaram que tinha que buscar 3 palavras confirmando, mas é claro, sempre tinha palavra confirmando. A gente casava. E aí depois a gente viu que muita gente foi feliz. E eles atribuem ser feliz porque foi Deus. Eles não conseguem atribuir que eles foram felizes porque se amam, porque tem um comportamento diferenciado, porque se gostam. Eles jogam toda a glória para a CCB. Tudo que acontece bom na vida da gente, quando está na CCB, a glória é da CCB. Você passou no concurso, é porque você é da CCB. E quando acontece coisa de ruim, é porque você que é o, entendeu? Tomate. E aí, quando é coisa ruim, aí, né, você pegou a palavra errada, permissão de Deus, sempre a mesma desculpa. A gente casava, o ancião orava, Deus confirmava, e a gente às vezes gostava de uma pessoa que não era da CCB, mas casava com da CCB, gostando de outra. Eu mesmo terminei um namoro, que até hoje ainda às vezes eu lembro da pessoa. É claro, eu não teria ficado com ela, lógico. Mas a gente fica aquele pensamento, né? Eu terminei com ela, gente, eu gostava demais dela. Terminei com ela porque ela não era da CCB. Olha como eu fui. Hoje eu não faria isso, claro. Eu tenho boas lembranças, né? Eu tinha 15 anos, gente. Tava super legal o namoro, ela era pobre. A gente dava super bem, eu dava super bem com a família. Eu sempre me dei bem com as famílias das minhas namoradas e mulheres que eu casei. Me dei bem com todos, toda a família inteira. E todas as portas estão abertas, viu? Diferente do que muitos pensam aí. Todas as portas estão abertas, todas. Eu tenho amizade com eles, tenho amizade com a família. Alguns ainda me chamam para precisar um favor. Assim, por onde eu passei, as portas ficaram abertas. É isso que vale. Não sujei minha mão com nada. Entrei com respeito, saí com respeito e acrescentei sempre algo. Algum bem sempre fiz. Por isso que eu tenho as portas abertas. E também recebi muito apoio. Então, sabe, não é como as pessoas falam, que casou, como se fosse um monte de adulto. Não, ninguém se separou por causa de adultério, não. Porque não quisemos continuar o casamento por N motivos, mas não tem nada a ver com briga, com adultério, com guerra, nada. É tudo em paz. Você não precisa ter uma desgraça para você divorciar. Você pode divorciar como um acordo por uma série de questões pessoais.
da esfera íntima, com respeito. Você não precisa esperar a tua esposa cair no adultério e vice-versa para divorciar. Isso foi pregado em 2001 aqui nesse canal da Reforma. Não esse, mas nesse ministério. E você sabe que a gente era do diabo. Agora a doutrina mudou, que não é Deus que confirma. Deus não confirma. É o casal que deve procurar. Sim, mas se é que Deus não confirma, o casal que deve procurar, ele não pode procurar fora, né? Aí vocês inventaram a reunião da mocidade, que é para os casais se encontrarem e fazer um encontro para arrecadar a coleta e ver se o pessoal consegue casar naquelas falsas reuniões de mocidade que mais parece desfile de moda. E a gente casava achando que era Deus mesmo. A mãe dos meus filhos eu casei, eu conheci ela na reunião da mocidade. Ela ficava olhando pra mim, né? Viu que eu era bonito assim. Ela me atacou. Brincadeira. Até hoje eu falo pra ela, mas o que você foi olhar pro lado? Olha que já se separou há 20 anos. O inimigo me tentou. O inimigo virou meu rosto. A gente era bonitinho, né? Estamos acabadão. Somos amigos até hoje. Tem esse negócio de cair no adultério, não cair no adultério. Xingar, brigar, ofender. Nada. Eles fazem festa, me chamam lá. Eu bebo, como com eles lá. Não é nada disso que vocês falaram. Graças a Deus, quando me separei da mãe dos meus filhos há 24 anos atrás, eu já estava começando a pregar reforma. Eu não caí no conto do vigário. Não precisamos fazer escândalo para se separar. E aí eu pergunto, se não foi Deus, eles estão primeiro reconhecendo que são falsos profetas. Fala que o mundo ia acabar no ano 2000, não acabou. Tudo bem, vai. O pessoal não liga mesmo. Olha, se não foi Deus que confirmou, a gente não pode se separar, por quê? Porque se eu me separar de uma mulher ou de um homem que teve um casamento baseado numa palavra falsa que eles assumiram, que o casal não pode se separar se eles casaram baseado numa pregação falsa. Por quê? Porque vocês são canalhas, por isso. Só um canalha mesmo para dizer que é servo de Deus e obrigar uma pessoa a viver infeliz sob a ameaça da espada de Deus no pescoço. Se você divorciar, mas a gente permite o divórcio. Não, vocês permitem o divórcio, mas vocês não permitem casar de novo. Vocês misturaram a lei do Brasil de 1972 com a lei do desquite. Aqui no desquite, você desquitava, mas não tinha divórcio. Nem tinha desquite. Não existia, aí veio o desquite, agora pode desquitar. Mas era todo mundo discriminado. Depois veio o divórcio, aí rompia, a pessoa podia casar de novo. Aí eles pegaram uma lei pré-matagal do povo Israel bíblico, pegaram a lei do Brasil, que era separação de corpos, mas continuava casado, não decretava o divórcio. Agora decreta o divórcio. Se você teve o divórcio, você pode casar de novo. Isso até na Bíblia é assim. Moisés mandou carta de divórcio por quê? Para o pessoal poder casar de novo. Porque as repudiadas, que Jesus falou das repudiadas, elas estavam sem marido, mas não estavam divorciadas. O marido não dava carta de divórcio. Com isso, elas ficavam abandonadas, elas ficavam rejeitadas, que podia ter quantas mulheres o cara queria, as mulheres envelhecendo, eles iam pegando as novinhas. Iam para a guerra, matavam os homens e pegavam as mulheres para eles. As virgens, as mulheres matavam. As filhas virgens traziam, e Deus mandou fazer isso, entendeu? Deus mandou eles fazer isso. Deus mandou eles fazer isso para eles. É escola bíblica. Vocês não querem uma igreja bíblica? Então, já está aqui, ó, já tem um pedacinho aqui. Igreja bíblica é isso, é você acreditar que Deus um dia fez isso. Eu não acredito. Isso para mim é conversa mole daquele povo que falou que o que eles queriam, Deus que mandava. Mas eu não sou Jesus. Anunciar Jesus é uma coisa, cara, da doutrina é outra. Então, fizeram uma salada com a lei do divórcio e tal, e não deixa a gente divorciar. Na congregação não admite o divórcio. Quer dizer, admite, mas não pode casar de novo. É como se você não tivesse divorciado, entendeu? Então, assim, a congregação não admite o divórcio. É como se o divórcio não existisse. Por que se você divorciar e casar de novo para a congregação é pecado? Porque para a congregação não existe divórcio. O que existe é separação de corpos ou desquite, que nem existe mais desquite no Brasil. Então você desquita, mas você não pode casar de novo, entendeu?
Você pode amigar. Aí a pessoa era desquitada, não podia casar de novo. Muitos na congregação, inclusive meu pai, casou no Paraguai. Aí casar no Paraguai, chegava com a certidão de casamento, aí podia tocar, batizar. Você casou? Casei no Paraguai, que estava viajando, aí casou no Paraguai. Aí vinha aqui no Brasil, milhões de irmãos aí, tem até ancião que casou no Paraguai aí, para enganar as autoridades. Como muitos forjaram aposentadoria por invalidez para poder ficar congregando. Muita podridão a congregação dos anos 70, gente. E agora apareceu em 2024 cantando de galo na internet. Que a igreja, que a Receita Federal não pega. Claro, claro que não pega, mas eles não sabem. A questão não é a declaração de imposto de renda, a Receita Federal. A questão é como a gestão de dinheiro é feita na mão de um punhadinho de nepotista. Essa é a questão. Aí dentro da legalidade você faz o que você quer. Dentro da legalidade você pode sair limpo na Receita. Quando você faz o que você quer com uma porrada de contador, de advogados, claro. A questão não é essa, a questão é a gestão, o que é feito com o dinheiro. É outro assunto. Então, você não pode casar de novo, é como se você tivesse desquitado. Entendeu? Ele não reconhece. Aí no sentido do Egito. Aí. Então assim, é tão bizarro o que a congregação faz, que se você casar divorciado dentro da lei e casar de novo, você perde ministério, você perde tudo. Por quê? Porque você caiu em adultério. Então não é só a lei bíblica pré-israelita aplicando no Brasil que está ilícito. Isso é uma ilicitude jurídica. Você não pode pegar a lei de um país, de uma lei que nem existe mais, tá? Pra vocês terem uma ideia. Há 5.000 anos atrás, num povo do Matagal, aplicar no Brasil moderno, em plena inteligência artificial, onde os robôs conhecem mais a Bíblia que o próprio ancião. Ou hoje você pegar a lei de um outro país, a lei da Argentina, e querer aplicar, olha, o nosso Brasil é na Argentina. Aqui vai vigorar a lei civil de casamento lá da Argentina. Mas eu estou no Brasil. Então, se você usar do Brasil, você está em pecado. Mas eu não tenho direito. Direito você tem, você pode fazer, mas aqui na igreja você perde o ministério. Por quê? Porque na Argentina não é assim. Tem cabimento isso? Não tem. Por que a gente aceitava? Porque a gente era idólatra e não sabia. A gente era um cagão, a gente cagava nas calças de medo que o ancião era um homem de Deus. Hoje chega um homem ancião, o ancião não é nada, simplesmente ele é um homem qualquer. Aquele poder que ele demonstra no púlpito, na igreja lotada, a orquestra lotada, aqueles templos grandes e tal, é a gente que atribui uma glória que ele mesmo não tem. Ele não tem glória nenhuma. Ele não pula nem do púlpito no chão. O que dirá o que Jesus passou? Do lado da montanha. Vocês entenderam? Então por que você não pode divorciar e casar de novo? Porque a congregação diz que é uma igreja, uma entidade civil e religiosa, então ela pressupõe no registro da igreja que ela respeita a lei civil e respeita a lei religiosa, que é da Bíblia. Mas onde há conflito aparente de normas, prevalece a lei civil. Entendeu? A lei civil está sempre acima de uma lei bíblica, do Estado religioso bíblico, porque a Bíblia é uma questão de fé. O Brasil não é regido pela fé, é regido pela lei, pela Constituição, é um Estado laico, não se envolve com religião. Então nós temos os nossos direitos baseados não na igreja, é baseado na estrutura de leis, de normas do nosso país. O que a igreja faz? Ela fala assim, essa lei existe, mas se você usar dessa lei do divórcio e casar de novo, que é um ato lícito perfeito, um ato lícito juridicamente perfeito, se você agir isso dentro da lei, a gente te pune dentro da igreja. E por que eles fazem isso? Para poder validar a soberania deles. Mas mostrar que... Então, o que a congregação faz? Eles inventam um poder. Eu já fiz vídeo sobre isso, mas se vocês quiserem, eu faço de novo, mais atualizado.
O corte de liberdade, ele é feito em coisas fúteis. Não existe corte de liberdade. Não se corta a liberdade de quem não é membro. E não é corte de liberdade, é processo administrativo disciplinar. Que agora colocaram. Se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo atualizado. O aspecto jurídico, não blá blá blá, o que se fala, mas é o que se pratica. E eu, como estou no Poder Judiciário vendo o processo da CCB, eu vejo que não tem uma coisa, não bate com o que eles escrevem. Entendeu? Posso explicar para vocês o que é o devido processo legal disciplinar religioso. Administrativo, por quê? Porque está na esfera do tribunal de exceção dentro da igreja, mas ele tem que ser vinculado ao Poder Judiciário. Você tem que ter um conciliador nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo ou de outro estado. Um tribunal de conciliação dentro da igreja tem valor. Ele tem que ter legitimidade no Poder Judiciário. O que é feito de acordo é chancelado pelo juiz. E é uma instância que a audiência de conciliação pode ser num tribunal de conciliação, né, dentro da igreja, coordenado por pessoas nomeadas em concurso, né, tem que ter estudo, tem curso para isso, no conciliação e mediação. Tudo que é de igreja pode ir nesses tribunais. A igreja até ganharia um dinheiro, não é muito, mas poderia ficar o dinheiro para a igreja, ou até para as pessoas que trabalham. Fazer conciliação, mas a igreja, na congregação não tem conciliação, tem julgamento sem defesa. Então, gente, não é que os anciãos estão errados, é que vocês não têm uma estrutura educacional que permita vocês entender isso. E vocês acham que Deus mandou fazer isso, entendeu? Por quê? Porque nosso país é muito pobre de educação. Nós não tivemos aula nenhuma de direito na escola. Quando você entender isso, você vai ver que o ancião ele não é um ser especial. O ancião presbítero, ele goza da presunção e do juramento sacerdotal. Uma pessoa que tem a prerrogativa de juiz de paz para fins de casamento em cartório, que é o ancião, e tem a prerrogativa do sigilo sacerdotal, ele não pode participar de julgamentos. Porque ele sabe do particular, de todas as partes. E ele vai ter o julgamento dele contaminado. Então o ancião não pode julgar causa. O ancião, como bispo da igreja, ele não pode participar de nenhuma espécie de tribunal, porque tem informações privilegiadas. Então ele está contaminado. Quem participa de julgamento dentro da igreja tem que ser pessoas de um tribunal de conciliação nomeadas, filiadas ao Poder Judiciário para atuar dentro da igreja, dentro de um processo definido pela igreja e homologado no Poder Judiciário, pelo Ministério Público, para se manifestar, e que todos tenham direito à defesa. E quem participa? Não pode participar ancião, diácono, cooperador, pessoas de cargo. Tem que ser uma comissão de mediadores e conciliadores que estejam equidistante das partes, longe e fora. Aqui uma aula que vocês estão tendo que nem em faculdade vocês vão ter, tá, gente? Aqui é um curso de pós-graduação de Direito Religioso, CCB. CCB, vocês sabem, é muito difícil encontrar alguma coisa parecida com a CCB. Mas existe. Testemunho de Jeová. Assim, tem algumas igrejas radicais, mas tem um processo, sabe? Tem um processo. A congregação não tem processo. A congregação é uma espécie de Talibã, gente. É uma das piores espécies de rito administrativo e judicial. Não existe. É a palavra do ancião. O ancião pode ser soberano na igreja? Pode, mas ele não pode ser soberano em julgamentos, em punições, em reuniões. Só os conciliadores, nomeados. Por quê? Porque tem informação privilegiada, sigilo sacerdotal. Sigilo sacerdotal. Quem está de posse do sigilo sacerdotal não pode participar de uma espécie
de ato sancionatório. E a igreja não pode litigar, judicar em face de direito tutelado pelo Poder Judiciário, que é o direito de família. A igreja não tem poder para legislar, para julgar casos de família. Todo caso de família de divórcio, somente o juiz de direito pode homologar a sentença. Todos os processos de divórcio seguem segredo de justiça. Atos de segredo de justiça não podem ser administrados em mesa por uma jurisdição do bispo ou por um julgamento do bispo. Você se separou por quê? Fica fazendo perguntas de cunho sexual, cunho íntimo, se caiu no adultério, se não caiu, essas coisas daí, tudo coisa da vida privada da pessoa. Ela pode levar no tribunal, ela pode até levar na igreja, mas num tribunal de conciliação e mediação, fazer um acordo. Mas a igreja não pode avançar a competência religiosa e punir ele com base em atos que ele pratica na licitude jurídica, dentro é o ato honesto. Tudo que ele faz dentro da lei não pode gerar uma sanção dentro da igreja. Ele pode não ter um cargo, tá? Ele é homossexual, é uma pessoa dentro da lei, tem o direito ao respeito, mas nós não vamos colocar no ministério, porque ele é homossexual. Então, se você vai fazer isso, o ministério vai fazer isso, que faça, mas não fale. Até porque não tem eleições. Mas se houver um sistema de eleições na igreja, o homossexual ele pode participar. Isso vai acontecer na congregação, querendo ou não, uma hora vai acontecer. E a pessoa vai se candidatar e o povo vai votar e vai eleger um ancião homossexual. Por quê? Porque ser homossexual não atenta contra a idoneidade da pessoa. Porque mais da metade da congregação não discrimina mais homossexuais. Nós temos irmão de ministério que é homossexual. Eu não tenho obrigação de falar quem é. Isso é um assunto da vida privada e uma pessoa não pode ser julgada pela sua escolha sexual. A questão não é homossexual ou não é homossexual. A questão é idôneo ou não é idôneo, entendeu? Você nunca deve julgar uma pessoa se ela é homem ou se ela é mulher. Se é homossexual, se é heterossexual, se é bissexual. Também temos pessoas na igreja que é bissexual, gosta de homem e mulher, qual o problema? Tem os assexuados, tem aquelas pessoas que casam e não gostam de sexo. A pessoa vai descobrir depois, aí não pode divorciar. É uma armadilha. Casar com uma pessoa virgem sem intimidade é uma armadilha. Você não pode casar com uma pessoa que você não teve intimidade sexual ainda. Você não sabe como é que vai ser a sua vida sexual. Você tem que primeiro ver se vocês vão ter compatibilidade sexual para casar. Não é isso. O casamento é um negócio jurídico, não é um negócio espiritual. Na Bíblia era espiritual. No Brasil não é espiritual. O casamento não é um ato espiritual. O casamento é um ato, nem você comprar um carro. Você compra o carro é teu? É teu. Você pode dirigir? Não, tem que ter habilitação. Você pode casar? Pode. Você pode divorciar? Pode. Mas tem que seguir as regras do direito de família. Pensão para os filhos, pensão para a mulher quando for o caso. Divisão de bens. Disputas judiciais. Bom, pessoal, vocês estão no caminho errado. Igreja não é lugar de litigar a vida jurídica de ninguém. Casamento é aspecto jurídico. Não tem nada a ver. Então, como vocês estão nesse calabouço, eu nada posso fazer por vocês. A única coisa, gente, ou o povo para de dar dinheiro e unidos tranca a igreja, e o ministério é obrigado a mudar, ou ter que sair e levar uma vida. A primeira coisa que você precisa fazer, cara, não é sair da CCB, é você entender que a CCB não é uma invenção de Deus, entendeu? Deus não inventou a CCB. A CCB é uma igreja que cresceu baseada em algumas famílias italianas que se autoelegeram para o ministério entre si. E virou um grande negócio. Não adianta você falar que Deus falou com você. Deus, não adianta você fazer isso, cara. Você pode fazer, mas um dia a espada do vai cair em cima de você. Porque os problemas da vida vão vir. Casar e não casar
Casar e não casar não tem nada a ver com a sua fé. Porque na Bíblia, o que fala sobre casamento, fala de direito penal, direito civil, ou direito civil, direito privado, direito público, entendeu? Fala com relação àquelas pessoas naquele país, naquela época. Por isso que eu sempre falo, se você quer ser uma pessoa espiritualizada, você quer ler a Bíblia, lê as palavras de Jesus. Jesus não entra nesses tópicos. Pode ver que Jesus fala para você cumprir a lei. Jesus foi autuado em flagrante pelo exército. Ele podia falou, eu tivesse os anjos aqui, matava todo mundo vocês aqui. Mas ele pegou, que nem Elias fez, né? Jogou fogo, matava os soldados. Elias foi rebelde, porque os soldados estavam cumprindo ordem. Jesus diferente, outro espírito de mansidão. Ele foi cumprir o ordem judicial, se entregou e colou a orelha ainda do soldado. Jesus pagou imposto. Do jeito dele, mas ele pagou. Ele tirou de onde não tinha. É o que vocês deviam fazer. Entendeu? E outro, como o casamento não foi feito pelo ancião da congregação, o casamento não é religioso. E mesmo que o ancião faça o casamento, o seu casamento, o ancião faça o teu casamento também não é religioso. Casamento no Brasil não existe casamento religioso, existe casamento civil. Casamento civil. Religioso é uma questão de fé. Mas você não pode, em cima disso, tutelar os atos. Casei diante de Deus, só separado de acordo com a morte. Na morte. Então você já fez um juramento, você já não é cristão. Jesus não mandou jurar. Se você é cristão, não faça promessa. O casamento, antigamente, só se fazia com a morte ou divórcio, né? De pecado da mulher. Quando o homem podia ter quantas mulheres quisesse. Aí é fácil. Mas na nossa cultura hoje, moderna, o casamento ele tem as responsabilidades, os efeitos legais durante a vigência e não durante a morte. Então nós temos que estar inseridos dentro da lei atual. É nisso que está a espiritualidade, está a paz para com Deus. Que para estar em paz com Deus tem que estar em paz com a sociedade. Para estar em paz com a sociedade, tem que fazer a tua parte dos seus deveres, mas também gozar dos seus direitos. E a congregação quer caçar teus direitos se fazendo de juiz. E por quê? Porque ele é um ignorante, ele é um perverso, ele é um abominável. Entendeu? Assim, você que está me ouvindo, você é um perverso, você é um abominável, você é desonesto, você é um canalha, porque você pregou confirmação de casamento, você viu que mudou a doutrina agora e continua pregando confirmação de casamento. Então você é um canalha na acepção eclesiástica da palavra. Você é um canalha, entendeu, ancião? A tua pompa lá impressiona os fracos. Pessoas intelectualizadas, pessoas fortes de espírito, você não passa de um Zé Mané. Não tem poder para nada. É um covarde, fugiu da pandemia. Cadê os anjos para nos proteger na pandemia? Que os anjos são vocês. Vocês não são anjos para receber coleta? Vocês tinham que ser anjos para pegar a espada e lutar contra a Covid. Não. Vocês trancaram a porta e fugiram. Tiveram a coragem de limpar a Bíblia no meio do culto, na televisão. A gente não pode tacar fogo na Bíblia, nos lugares que são coisas sagradas. Como é que pegou Covid uma coisa sagrada? São canalhas cristãos no Brasil. Então vocês podem mudar. Mas assim, vocês podem mudar para minimizar os impactos daqui para frente. Porque aquelas vidas que vocês destruíram lá atrás, vocês têm que prestar conta um por um, viu? Um por um. Um por um.